Glória a Deus. Queridos, essa é a terceira ou a quarta da campanha Coronavírus e Jesus, baseado no livro do John Piper, Covid ou Coronavírus e Jesus. John Piper ele faz um paralelo entre o coronavírus e a obra de Jesus. O que é que ele tem a ver? Começamos na primeira semana, na segunda semana falamos sobre a soberania de Deus, falamos sobre os propósitos do coronavírus, e se você perdeu alguma dessa ministração, você pode baixar o aplicativo da nossa igreja, ok? Você vai lá no Google Play, nós vamos estar colocando o link aqui para vocês, na descrição desse vídeo, e você também pode ler o QR Code que vai estar aparecendo aí nesse vídeo, ok? Nos siga aí também no canal da igreja, canal Filadélfia Barreiras, e no Instagram do mesmo jeito, Filadélfia Barreiras. Queridos, hoje o tema dessa ministração é o que Deus espera da igreja durante a pandemia. Você já se perguntou isso? O que Deus espera de mim durante essa pandemia? O que Deus está esperando da igreja que eu falo, a igreja de Jesus? O que Deus está esperando da igreja durante essa pandemia? O coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração. Sabia que tem gente que durante a pandemia está se sentindo coitadinho, o derrotadinho ali nos cantos, sabe, tristinho. A igreja não pode ter esse tipo de atitude, esse tipo de postura. O coronavírus, nesse meio dessa pandemia, Deus está convocando a igreja para matar, para destruir, para superar esse espírito de coitadinho, de autocomiseração e também o espírito do medo. Deus está convocando a igreja, Deus está convocando você a abrir mão do espírito do medo nessa época, nessa pandemia. E com alegria corajosa, querido, Deus está chamando você, igreja, para fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Deixa eu falar novamente. Deus está chamando a igreja para ter uma alegria corajosa. Quem aqui gosta de alegria? Quem gosta de alegria? Amém? Quem gosta de tristeza? Alguém gosta de tristeza aqui? Ninguém, graças a Deus. Mas o que Deus nos chama hoje é ter uma alegria corajosa. Já parou para analisar que tipo de alegria é essa? Uma alegria corajosa é a alegria da igreja. Para quê? Para fazer as boas obras que glorifiquem a Deus. Tem muita gente fazendo boas obras durante a pandemia, não tem? Tem umas pessoas fazendo coisa ruim, roubando recurso público, contratando sem licitação, infelizmente, agindo com corrupção. Mas não é verdade que tem muita gente fazendo boas obras nessa época? Gente juntando comida, gente doando cobertores, gente doando, não é, alimentos para essas pessoas, abrigo para os moradores de rua, não é, testes de Covid-19. Mas querido, eu quero que você preste atenção no que Jesus disse em Mateus 5, versículo 16. Mateus capítulo 5. Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 16. Jesus ele estava ensinando para os discípulos como ser um cristão de verdade. Como ser um cristão de verdade. E diz assim, ó, versículo 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus estava dizendo para os discípulos, para você que está aqui hoje: deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz brilhar no meio dos homens. Para quê? Para que esses homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que Jesus estava dizendo é, geralmente não se nota sobre ser sal da terra e luz do mundo, que é esse testemunho que o cristão tem que dar. Sabe, nós podemos perceber, querido, que o sal é mais salgado e a luz brilha mais quando nós damos o testemunho, justamente porque as nossas obras deveriam ser feitas no meio do sofrimento. Jesus ele estava falando para os discípulos: não brilhe somente quando tudo estiver bem.
Não tenha sal, não seja sal somente quando não houver pandemia. Pelo contrário, quando Jesus está dizendo isso aqui, ó, seja luz e seja sal, sabia que Jesus estava falando isso depois de alertar sobre um grande perigo que os discípulos iriam viver? Sabia que Jesus tinha acabado de dizer, lá em Mateus 5, um pouco antes do 16, se você olhar no versículo 11, desse mesmo capítulo, Jesus começa aquela conversa, dizendo assim, ó, bem-aventurados, bem-aventurados é mais que feliz, ou abençoado com felicidade. Quem quer ser abençoado com felicidade aqui hoje? Eu quero. Quem quer ser mais do que feliz? Amém. Jesus estava dizendo, bem-aventurados sois vós. Vós quem? Os 12 dele, os discípulos, aquela multidão que estava escutando Jesus naquele dia. Jesus estava olhando para eles e dizendo, bem-aventurados são vocês, quando vos insultarem. Alguém já insultou você? Alguém já falou mal de você? Alguém já te caluniou? Já? Será que lá no seu trabalho alguém já inventou uma história com seu nome? Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência de ser, caluniado, de ser insultado. Nós estamos vendo aí no Brasil todo o STF instaurando um inquérito sobre fake news, notícias falsas, porque não pode falar mal do STF, fala mal de todo mundo, fala mal de pastor, fala mal de padre, fala mal, do presidente, mas tem algumas coisas que você não pode falar mal aqui no Brasil. E Jesus estava dizendo, vocês serão bem-aventurados quando vos insultarem, e quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Eu perguntei se você já tinha sido caluniado, se você já tinha sido insultado, mas será que você já foi perseguido? Será que já inventaram alguma mentira a seu respeito? Ah, pastor, já inventaram um monte de mentira a meu respeito, já inventaram um monte de história aí no meio da minha família com meu nome. Mas me diz uma coisa, qual dessas mentiras ou dessas perseguições, qual desses insultos foram levantados contra você por causa da sua fé em Jesus Cristo? Qual desses insultos foram levantados contra você por causa da fé que você professa? Porque Jesus estava dizendo, vocês vão ser mais que felizes. Olha só a proposta de Jesus. Algumas pessoas querem atrair outras para suas respectivas religiões, dizendo, olha, venha para cá que tudo vai começar a dar certo. Venha para cá que você vai ganhar um carro novo. Venha para cá que você vai ganhar um terreno novo, uma casa nova. A proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é, se vocês vierem, vocês vão passar por aflições. Se vocês quiserem ser meus discípulos, se vocês quiserem ser felizes, tem que estar preparado para serem perseguidos, para serem insultados, para serem alvos de calúnia. E Jesus completa no versículo 12 e diz, exultai, alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa. Essa recompensa, o nome é galardão. Jesus estava dizendo, olha, se vocês forem perseguidos por minha causa, por causa da fé, por causa da igreja, vocês têm que ficar muito felizes. Por quê? Porque enquanto você é perseguido na terra, existe uma recompensa para você sendo acumulada lá no céu. Quando você é perseguido, caluniado, alvo de mentira aqui na terra por causa do meu nome, lá no céu está sendo amontoado uma quantidade imensa da recompensa celestial para a sua vida. Toda a pauta do Evangelho é baseado nessa recompensa que estamos juntando lá no céu. E Jesus estava dizendo assim, olha, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se estão perseguindo você, saiba que você não é o primeiro, nem vai ser o último. E quando Jesus estava falando isso, e sem nenhuma interrupção dessa parte aqui, ele emenda a outra. Que a vossa luz brilhe cada vez mais no meio dos homens, para que através das vossas boas obras, glorifiquem o nome de Deus. Jesus, ele estava falando exatamente isso. Não são meras boas obras, não são meras boas obras que dão ao cristianismo o seu sabor e o seu brilho. Não é só dar cesta básica como igreja, não é só fazer obra de caridade como igreja, é fazer obra
a despeito do perigo que nós corremos. Jesus estava dizendo: vocês correm um risco muito grande vivendo comigo aqui nesse mundo, mas mesmo assim eu dou um comando para vocês: deixa a luz de vocês brilharem nesse mundo, deixa vocês serem sal, o sabor dessa terra. Jesus estava dizendo: eu sei que vocês correm perigo, mas deixem a luz de vocês brilharem. Eu sei que vocês correm risco como qualquer outro, mas deixem a luz de vocês brilharem no meio dessa pandemia. Eu sei que o corpo de vocês, o organismo de vocês, corre o mesmo risco como qualquer outra pessoa na face da terra, mas vocês foram chamados para brilhar no meio das trevas. Vocês foram chamados para brilhar no meio desse mundo tenebroso. Jesus estava dizendo: eu sei que vocês estão correndo perigo só por serem meus discípulos, mas lembra de uma promessa dele: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus disse que estaria conosco, querido. Ele não se ausenta. Muitos não cristãos fazem boas obras. Fazem ou não fazem? Muitos não cristãos fazem boas obras. Muitos budistas fazem boas obras. Muitos espíritas fazem boas obras. Muitas pessoas que nem religião tem, são ateus, fazem boas obras. Tem gente que nem acredita em Deus e fazem boas obras. Pastor, e qual é a diferença das boas obras do cristão? É que o cristão faz as boas obras para glorificar o nome de Deus e não glorificar o seu próprio nome. É essa a diferença do cristão. O cristão, Jesus falou assim, ó: o que sua mão direita fizer, que a sua esquerda não saiba. Jesus disse: olha, pede ao Pai, ora ao Pai em secreto, porque o Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus estava dizendo: quando você jejuar, não deixe os outros perceberem que estão jejuando. Lave seu rosto, levanta seu ânimo e sai para trabalhar, sai para a rua mesmo de jejum. Jesus estava querendo dizer: o que você fizer para ajudar o próximo, não seja para exaltar o seu nome, seja para glorificar o nome de Deus aqui na terra. Tudo que você fizer, toda ajuda que você der, toda obra boa que você fizer, seja para glorificar o nome de Deus. É diferente daquelas pessoas que estão entregando uma cesta básica com a mão e fazendo a live com a outra mão. Já viu gente desse jeito? O que deu de live, de obra de caridade nessa época, o que deu de gente, sabe por quê, queridos? Porque essas obras não glorificam o nome de Deus. O objetivo final de Deus para o seu povo é que glorifiquemos a sua grandeza, é que a gente dê valor ao que Jesus fez por nós. Ah, pastor, mas é muito complicado, como é que nós vamos fazer obras no meio do perigo? O primeiro tópico dessa mensagem que nós estamos conversando é: crie boas obras em meio ao perigo. Coronavírus é perigoso ou não é? É. Alto índice de contágio, sim ou não? Sim. Por isso que está todo mundo de máscara aqui na igreja. Nós temos que estar de máscara, por causa do contágio. A gente não sabe quem tem um coronavírus. Temos que ser responsáveis, cuidarmos uns dos outros. Abrimos a igreja, mas tem cadeiras limitadas, tem álcool em gel na porta. Todo mundo tem que usar máscara dentro da igreja, não com medo de pegar o vírus, mas com medo de ser um transmissor do vírus. É perigoso ou não é? É perigoso. É perigoso. Mas Deus nos chama no meio dessa pandemia, e é o que Ele espera da igreja: que a igreja continue fazendo boas obras, que a igreja continue avançando, mesmo no meio de um perigo iminente. Ninguém está ignorando o perigo, simplesmente estamos dizendo: o perigo existe, mas a minha fé continua existindo. O perigo é grande, mas a minha fé é maior. O perigo é grande, mas eu creio nas promessas do meu Deus. Como nós falamos aqui no primeiro dia dessa campanha, dessa série de ministrações: quer morramos ou quer vivamos, estaremos sempre unidos com o nosso Deus. É Ele que tem uma vontade poderosa, é Ele que tem uma soberania sobre as nossas vidas, é Ele que vai determinar se nós vamos morrer ou viver. Então, baseado nossa fé prática, e não uma fé de falácia, não uma fé só na nossa cabeça, não uma fé só para dizer que tem fé. É muito bonito as pessoas dizerem que tem fé, mas eu quero ver a fé prática. Lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: se vocês comem, ou se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Querido, essa geração não é a única da igreja a passar perigo.
Você lembra de Abel? Foi assassinado pelo próprio irmão, porque fez uma oferta de excelência. Será que você tem coragem de fazer uma oferta que, por causa dessa oferta, você seja perseguido? Eu já fui perseguido por causa das minhas ofertas. Já falei aqui para vocês, quando eu era jovem, não tinha emprego, dependia da minha mãe e do meu pai para me sustentar lá em Teresina estudando. Eles me presentearam com um celular, e Deus me pediu aquele celular. Aos olhos humanos é uma irresponsabilidade, é um fanatismo para muitas cabeças que têm fé na mente, mas não têm uma fé prática. Porém eu sabia o Deus que eu servia, e eu falei: Senhor, eu vou ofertar porque eu creio nas tuas promessas. Eu sei que a igreja não precisa desse celular, eu sei que o pastor não vai usar esse celular, ele é muito ruim. Eu sei que isso aqui não dá para pagar nada de conta da igreja, mas isso é uma coisa entre eu e Deus, e ninguém mais. E quando eu ofertei aquilo ali, passei uma semana sem conseguir falar com os meus pais, porque eu não tinha mais celular. Causou um problema incrível na minha família. Eu fui perseguido por causa daquela oferta, assim como Abel foi perseguido pelo irmão dele. Mas Deus, quando Ele fala, querido, o profeta não se responsabiliza. Entende isso? Quando Deus fala, o profeta não se responsabiliza. É Deus quem está mandando falar. E eu falei para minha mãe naquela época, eu falei: mãe, Deus me pediu esse celular, não sei porquê, mas eu vou ofertar, e eu vou fazer um concurso na semana que vem. E fiz o concurso, e mesmo sem estudar, acertei todas as questões, e passei em primeiro lugar naquele concurso. E foi o concurso que eu sustentei minha família, enquanto eu estava lá em Teresina. Entrei com 17 anos, saí só quando eu vim aqui para Barreiras. Foi por causa de um celularzinho, que aos olhos de qualquer pessoa natural, sem fé, era um fanatismo. Então explique como é que passa num concurso sem estudar. Não estou dizendo que a pessoa que quer passar no concurso não precisa estudar, tem que estudar. Mas eu não estudei para aquele concurso, mas eu estudava muito para fazer o vestibular. Então aquele estudo do meu vestibular serviu muito para o concurso, era a mesma matéria. Nós podemos lembrar, querido, você já ouviu falar de Esther? Já ouviu falar da rainha Esther na Bíblia? O povo de Israel estava sendo perseguido no exílio, e o rei emitiu um decreto. A gente tem visto muito esse negócio de decreto ultimamente, né? Você pensa que decreto é coisa só de agora? Do prefeito, do governador? Existem decretos, querido, há muitos anos. E nessa época de Esther, o rei, que era o presidente, ele emitiu um decreto enganado por um assessor dele. E aquele assessor endemoniado era odioso, ele odiava o povo judeu, e ele queria exterminar aquele povo. O povo de Deus várias vezes sofreram atentado de genocídio, assim como Hitler tentou matar os judeus e não conseguiu. Aquele povo lá na época de Esther também tentaram matar os judeus, e aí convenceram: rei, emita um decreto que esse povo judeu aqui seja exterminado. O rei era esposo da rainha Esther, e a rainha Esther era judia, e o rei não sabia que era o povo dela que ia ser morta, que ele ia matar a própria esposa. Por causa de um decreto, sabe o que aconteceu? Esther soube daquela trama, aquele meio, aquela coisa de perigo. Imagine, querido, nós estamos tendo decreto para ficar dentro de casa, nós temos decreto para não trabalharmos presencialmente, nós temos decreto limitando a quantidade de pessoas dentro de qualquer ambiente, nós estamos com decreto que é fichinha. Agora imagine se o governador ou se o prefeito emitisse um decreto: daqui 3 dias vamos matar todos os crentes, todos os cristãos dessa cidade. Imagine se houvesse um decreto nessa época que falasse: vamos exterminar todo mundo que acredita em Jesus, vamos exterminar daqui 3 dias todo o povo que crê em Deus nessa cidade, nesse estado. Como é que a igreja, como é que nós iríamos nos comportar diante desse perigo? Como é que você agiria? Você diria: não, eu não sou cristão não. Moço, e essa cruz aqui no seu pescoço? Eu vi: não sei nem o que é isso aqui, botaram aqui em mim. Tem gente que faz desse jeito. Na igreja eu vi uma foto sua. Não, era porque era o noivado da Ciliana, eu fui lá, e aí eu estava lá junto e bateu a foto ali sem querer. Não era eu não, mas você estava com o microfone pregando. Imagina se eu disse: não, ali colocaram, ó, na minha mão, não era eu não. Mas tem vídeo seu na internet, você glorificando, adorando a Deus. Tinha muita gente que ia retroceder na sua fé, e eu não ia.
Tinha muita gente que ia negar a sua fé, diante de um perigo. Sabe o que Esther fez? Nós não podemos aceitar esse decreto. Vamos levantar um jejum, porque é assim que a igreja vence, com jejum e oração. Vamos colocar até o cachorrinho da nossa casa, até o boi, até o jumento, vai ficar de jejum. Eles não vão orar, porque não sabem orar, mas não deram ração, não deram comida para os animais por 3 dias e 3 noites. Ninguém do povo judeu comeu ou bebeu por 3 dias e 3 noites, sabe por quê? Porque a rainha Esther ia entrar na presença do rei, pedindo misericórdia para anular aquele decreto. Por causa daquele jejum, daquela oração, aquele decreto foi anulado, e aqueles que perseguiam o povo de Deus, caíram no castigo que eles estavam, na cova que eles mesmos criaram. O cara que, maquinou tudo, acabou enforcado, acabou humilhado. É assim que uma igreja vence no meio de uma pandemia. Igreja não vence recuando, igreja vence ajoelhando diante do seu Deus, orando, jejuando, clamando, buscando na palavra. É isso que Deus está esperando de nós, igreja. Amém, queridos? Vocês lembram do perigo que Daniel passou? Todo mundo já ouviu falar da história de Daniel? O que aconteceu com Daniel? Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Quantas vezes? 3. E sabe onde é que ele orava? No quarto dele, com a janela aberta. Quem mora com muita gente sabe o que é orar com a janela aberta. É muito ruim. Eu já morei numa pensão lá em Teresina, que eu não podia orar, porque quando eu orava, incomodava as outras pessoas. Eu tinha que orar bem baixinho, tinha que ter domínio próprio. Eu corria lá para a igreja, para orar lá. Quando eu estava com a pastora Farrá em Corrente, eu não podia orar lá na minha casa, porque meu pai e minha mãe não deixavam. Sabe o que eu fazia? Pastora Farrá, me empresta a chave da igreja. E eu ia todo dia orar de trás da bateria da igreja, para ninguém me ver. Ia orar, ficava à tarde orando. Quando meu pai me expulsou de casa, eu achei foi bom. Raniel, pastor, se eu for expulso de casa, eu não era gente. Mas quando eu me converti com 14 anos de idade, isso foi com 12, com 14 eu me converti. Eu achei foi bom, sabe por quê? Porque eu já morava na casa da minha avó, ela foi a que me acolheu, e eu tinha meu próprio quarto. E no meu próprio quarto, meu amigo, o ribuliço acontecia. Hoje é o quarto que minha mãe está dormindo, que ela está reformando a casa, ela dorme nesse quarto que eu orava. Eu falei, mãe, Gabi, minha irmã, aproveita, porque esse quarto é o quarto que tem mais unção nessa casa, que eu orei foi muito, meu amigo. Passava o dia todo orando e jejuando nesse quarto. E toda vez que eu estou em corrente, sabe onde é que eu vou orar? No meu quartinho de oração. Daniel orava 3 vezes por dia, e aí as pessoas querendo matar Daniel, criaram um novo decreto. De novo esse negócio de decreto. Esse negócio de decreto da raiva não é de hoje não, viu? E aí o decreto, que decreto? É proibido orar para outro Deus que não seja o Deus aqui da Babilônia. Tinha gente que ia só fechar as portinhas do quarto, a janelinha e pronto. Você acha que Daniel parou? Não. No outro dia lá estava Daniel de manhã, de tarde, de noite. Os caras que queriam matar ele ficavam loucos quando via ele orando. Tem gente que se irrita quando vê o crente orando. E aí, querido, o rei foi avisado, olha, aquele Daniel, aquele homem lá, ele não para de orar. O rei faz o quê? Mata Daniel, joga ele na cova dos leões. Algum leão jantou naquela noite? Os leões ficaram tudo de jejum naquele dia, não comeram Daniel. Daniel manteve sua fé em Deus no meio daquele perigo. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, outro decreto, vocês precisam se ajoelhar diante dessa estátua, dessa imagem que o rei vai mandar fazer. E hoje quem se ajoelhar diante de outro Deus, que não for essa imagem aí de ouro, essa imagem esculpida, vai morrer. Toda a nação estava diante do rei, para a inauguração daquela estátua. No comando do rei, todo mundo tinha que se ajoelhar, no meio daquela multidão. Sabe quem ficou de pé? Sadraque, Mesaque e Abednego.
correndo perigo, não abriram mão da sua fé, se expondo à morte, não abriram mão da fé de adorar o seu Deus. Sabe por quê? Eles preferiram valorizar mais a palavra de Deus, que diz lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20, nunca, jamais se ajoelhe diante de imagem de escultura, nunca, jamais se prostre diante de outros deuses. Eu sou o Senhor seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego valorizaram a palavra, e eles falaram que eu não vou me prostrar diante de uma imagem feita por mãos humanas, eu só me prostro diante do Deus verdadeiro, Criador dos céus e Criador da terra. Sabe qual foi a consequência desses três? O rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, e lançou aqueles 3 homens. E quando eles olharam para dentro daquela fornalha, eles não conseguiam ver só 3 homens. Eles se perguntavam: não jogamos 3 homens ali dentro daquela fogueira? Sim. E por que eu estou vendo 4? Porque Deus entrou junto com eles no meio daquela fogueira, querida. Essa é a diferença do crente verdadeiro. A diferença é que nós estamos no meio da fogueira do coronavírus. Quem disse que nós estávamos só? Quem foi que disse que o crente fiel anda só no meio desse perigo? Então nós podemos ver, querido, que até o próprio Jesus correu perigo, foi crucificado por causa da obediência ao Pai. Nós vemos que os próprios apóstolos, Pedro, Paulo, os próprios apóstolos foram, querido, esbofeteados, foram torturados, eles foram obrigados pelo sinédrio judeu a dizer assim, nunca mais falem desse nome de Jesus para ninguém. Sabe o que os apóstolos falaram? Nós preferimos obedecer a Deus do que aos homens. Será que você tem essa fé hoje? Será que você pode fazer isso que Deus espera de nós? Ah, pastor, essa pregação é muito esquisita. Então o senhor está querendo dizer que nós não devemos ter medo do coronavírus, que nós não devemos, agir por um tempo, só tirar o pé aqui do acelerador na igreja? É isso mesmo, querido, que eu estou dizendo. Deus espera que a igreja continue criando boas obras, mesmo no meio do perigo, mesmo no meio, querido, dessa pandemia. Deus espera que você tenha coragem. Coragem e fé andam juntos. Se você ver lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Por que, pastor, que nós devemos continuar sendo fiéis a Deus, mesmo durante a pandemia? Por causa de Filipenses 1:20, que diz: minha ardente expectativa e esperança é que, eu estou só resumindo aqui, que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Paulo estava dizendo, sabe o que é que eu espero como crente, como apóstolo, como homem e mulher de Deus? Sabe como é que nós devemos nos comportar? Nós devemos esperar, nós devemos querer, desejar que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Ei, pastor, Deus me livre, esse negócio de morte não dá certo. Se você acompanhar as outras ministrações, nós vamos entender a soberania de Deus. Você vivendo ou você morrendo, o nome de Deus precisa ser glorificado. Mas saiba, você só morre no dia que Deus determinar que você vai morrer. Portanto, querido, um dos propósitos de Deus ao coronavírus é que a igreja, que o seu povo mate a autopiedade, mate o medo e se dedique a boas obras na presença do perigo. Os cristãos não se inclinam para a necessidade, os cristãos, eles se inclinam para a necessidade. O cristão tem que fazer o que precisa ser feito. O cristão não age para conseguir conforto. Um cristão de verdade, ele não se inclina, para o conforto, ele se inclina para aquilo que é necessário. O cristão de verdade, ele vai na direção do amor, ele não vai na direção da segurança. O cristão de verdade, ele não vai na direção da segurança, ele se expõe por amor a Deus. O filho da dona Disse, o Júnior, eu conversei com ele agora, dona Disse, quando eu fui na sua casa antes, e foi muito bom vê-lo ali com saúde, recuperado, e eu conversando, Júnior, cara, a última vez que eu te vi, você estava ali, inconsciente no hospital, e eu olhei seu monitor cardíaco, eu fiquei assustado, estava 109, 119 batimento cardíaco, dormindo. Ele estava ali induzido pelos remédios, a dormir para se acalmar, e ele dormindo estava com um batimento a 109.
Eu pedalo aqui na avenida, o reloginho aqui marca o batimento. Ou eu estou pedalando devagar demais, ou eu não consigo passar do 100. Será que eu estou devagar demais, dona Diz? Porque o Júnior estava muito acelerado naquele dia. E eu falei assim para ele: cara, foi muito bom. É muito bom orar e ver você hoje aqui saudável. A esposa dele, a Simone, estava lá do lado. E eu fico imaginando, imagine se eu tivesse com medo, quando a Simone falou comigo: pastor, pode vir orar aqui. Foi a Vânia também, ela avisou, a dona disse, depois eu fiquei sabendo, né? A gente viu ali no grupo sobre a situação. E quando eu soube, eu falei: meu Deus, eu tenho duas opções: ou eu me acovardo, eu vou lá para o hospital, ou eu fico com medo e corro para a minha segurança, ou por amor a Deus e aos filhos de Deus, eu me exponho a minha saúde, a saúde da minha família, para fazer uma boa obra, porque Deus está chamando. Você tem que tomar uma decisão. Não tem como estar seguro e amar a Deus. Amar a Deus é a maior segurança que nós podemos ter. Então, querido, assim foi com Jesus. Você acha que Jesus veio buscando segurança e conforto aqui na terra? Não. Foi para isso que ele morreu. Segundo e último tópico, querido: o que Deus espera da igreja durante a pandemia é que a igreja se desprenda das raízes para alcançar as pessoas. Que a igreja possa se desprender, tirar suas raízes fincadas de onde ela está e vá em direção às pessoas perdidas desse mundo. Através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos crentes acomodados. Em todo o mundo Deus está fazendo isso. Tinha um monte de crente acomodado, e Deus está libertando esses crentes para fazer algo novo, algo radical, e enviá-los com o evangelho aos povos ainda não alcançados no mundo. Deus está nos levantando, tirando a gente da zona de conforto, para falar do amor de Deus, mesmo durante a pandemia. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você tem coragem de falar de Jesus? Pergunta para ela: você tem coragem de falar de Jesus durante essa pandemia? O que essa pessoa falou? Tem ou não tem? Você tem coragem de onde você estiver, se tiver alguém precisando de ajuda? Você tem coragem de criar boas obras onde você estiver? Será que você tem coragem de colocar a sua segurança em segundo plano e confiar em Deus e fazer a vontade de Deus? Querido, conectar, sabe, o coronavírus com o evangelismo nessa época pode parecer uma ideia estranha, porque a curto prazo o coronavírus tem, sabe, inibido as nossas viagens. Quem não queria sair de férias numa época dessa, ir numa praia? Mas o coronavírus inibiu isso, inibiu as migrações, gente querendo ir para uma cidade, para outra, não pode ir. A Bel doida querendo ir para a cidade dela, hein, Bel? Ver os pais, faz meses que vê o pai e a mãe dela, doido querendo ir, mas não pode, porque o coronavírus também inibiu essas migrações de cidade para cidade. O avanço missionário também foi inibido, aparentemente. Mas como eu estou falando aqui, querido, eu estou pensando não a curto prazo. Não estou falando a curto prazo. Eu estou dizendo que Deus usou sofrimentos, Deus já usou convulsões históricas, problemas, pandemias, pestes, coisas terríveis acontecendo dentro da igreja, para enviar a igreja onde ela precisava ir. Eu estou sugerindo que Ele vai fazer isso novamente, como parte do impacto a longo prazo do coronavírus. Sabe o que vai acontecer depois dessa pandemia? A igreja vai sair das quatro paredes, querido. A igreja vai crescer, a igreja vai alcançar quem não foi alcançado ainda. Considere, por exemplo, como é que Deus moveu aquele povo, como está registrado lá em Atos 1:8. Quando Jesus sobe, desencadeou uma perseguição terrível. Mas Jesus fala assim em Atos 1:8: vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava falando para a igreja? Vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Barreiras, na Bahia, no Brasil e em todo o mundo. Era mais ou menos isso que Deus estava falando. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiquei paradinho aqui, ó, sem sair do lugar, crente, acomodado. Deus sempre usou os problemas para mandar a igreja sair do lugar e caminhar.
aquele povo tudo acomodado. Quando chega, meu amigo, lá em Atos 7, um homem chamado Estevão se levanta com grande autoridade e poder, ministrando, falando do amor de Deus, confrontando o pecado ali daquele povo. Sabe o que aconteceu com Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Estevão foi apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, ele ainda orava por quem estava atacando pedra nele. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E a Bíblia diz que até o rosto de Estevão brilhou, ele viu os céus abertos. E ele morreu olhando e conseguindo enxergar o que estava lá no céu. Mas depois da morte de Estevão, lá em Atos 7, versículo 60, a Bíblia diz que instaurou-se uma perseguição tão grande contra a igreja, aquela igreja que estava acomodada ali em Jerusalém, parada, a igreja que tinha recebido o comando de ir para o mundo, falar de Jesus, a igreja estava presa em Jerusalém, mas quando veio aquele problema, quando veio aquela perseguição, quando veio aquela perseguição, sabe o que aconteceu? Atos 7, 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, amorteceu, ou dormiu, ou morreu. Naquele dia, com aquela grande perseguição, querido, lá em Atos 8, versículo 1 ao 4. Atos 8, versículo 1 ao 4. Você pode ver o que aconteceu com a igreja. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Todos foram o quê? Dispersos, espalhados, exceto os apóstolos. Paz. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Olha só o que aconteceu. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Sabe qual é o propósito de Deus com a pandemia? Que a igreja saia e anuncie a palavra. Deus está nos tirando da zona de conforto. Foi assim que Deus colocou aquele povo em movimento. Com aquele martírio, com aquela perseguição, finalmente a Judéia e Samaria estavam ouvindo o Evangelho, já tinha passado do tempo. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Tem muita gente perto de você, que já passou do tempo de ouvir de Jesus. Muita gente perto da igreja, já está com data de validade vencendo, de ouvir de Jesus. Sabe por que Deus permite coisas ruins acontecerem, perseguições acontecerem contra a igreja? Para a igreja não se acomodar dentro das quatro paredes. O crente, quando ele está tudo bem com o mundo, é para a gente desconfiar, tem alguma coisa errada com esse crente, está com defeito de fabricação esse crente. Se está tudo bem, se ele não está sendo perseguido, se ele não está sendo caluniado por causa do amor de Jesus, da fé dele, é porque a fé dele está tendo alguma coisa esquisita. Queridos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas a sua missão é certa. Jesus disse isso, e sua palavra não pode falhar. Jesus, ele falou lá em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui não está dizendo, querido, que a igreja pode ser edificada. Jesus está dizendo, a igreja vai ser edificada, e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Jesus não está com a suposição, se não for eu e você, ele vai levantar uma nova geração para isso. Se não formos nós nessa geração, ele levanta outros. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós podemos pensar, querido, que o surto de coronavírus é um revés ao avanço da igreja. Tem pessoas que pensam, pastor, a igreja estava indo tão bem antes da pandemia, tivemos que parar tudo, pastor. Estava indo tão bem, nós estávamos orando por 3 pessoas, já íamos fazer a festa da colheita, íamos começar a universidade da vida, estava tudo tão bem, pastor, e esse coronavírus veio só para atrapalhar a igreja. Querido, não tenha nada que possa atrapalhar a igreja, a não ser o crente longe de Deus.
O coronavírus, ele veio porque Deus tem um propósito geral para o mundo inteiro. Deus está mudando as coisas. Antes do coronavírus, não tinha essas duas câmeras aqui. Antes do coronavírus, querido, muita coisa estava engessada. Hoje, milhares, milhões de pessoas que nunca tinham pisado numa igreja, estão escutando a palavra de Deus pela internet. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, hoje ligam o Instagram e tem 10 cultos passando ao mesmo tempo. A igreja não parou, a igreja não retrocedeu, a igreja está avançando durante essa pandemia, e o que a igreja está fazendo, não tem mais volta. Nós não estamos parados, nós estamos andando com o nosso Deus, porém, aquilo que estava no passado, vai ficar lá, porque é um tempo novo que vai vir sobre a igreja, querido, é um tempo novo que vai vir sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Ontem aqui no louvor a gente estava pregando, não queremos voltar ao normal, porque o normal nosso não é o normal de Deus. Nós não somos daqueles que ficam olhando para trás. Deus tem algo maravilhoso lá na frente para a igreja. Deus tem algo maravilhoso para você, querido. Mesmo durante essa pandemia, mesmo tendo algumas adaptações a serem feitas. Muita gente teve que se rebolar no trabalho. Muita empresa teve que se reinventar durante a pandemia. Muito autônomo teve que, fazer coisas novas. Quem ficou ali coitadinho, choramingando pelos cantos, está dependendo só do auxílio do governo. Daqui 2 meses para. Mas tem gente que não está esperando por auxílio do governo. Tem gente que Deus está falando assim: olha, você vai ter uma ideia que você não teria se não fosse o coronavírus. Você nunca abriria esse negócio, você nunca abriria essa empresa, você nunca viveria essa novidade se não fosse essa paralisação, essa pandemia causada aqui no mundo inteiro. Querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo está em amar a Deus, porque a Bíblia diz que uma coisa vai se encaixando na outra. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo quando eu saio de lá de casa de carro, eu fico imaginando que nos cruzamentos é um risco aqui em Barreiras, porque o povo não para onde tem a placa pare. Não para, não sei porquê. Será que o povo não entende que o nome para significa parar? Não para. Nas esquinas, mesmo tendo o sinal ali pintado no asfalto, não dá para confiar. Toda vez que eu ia na casa do Carlinhos, ele falava: pastor, não confia não, nessas esquinas aqui. Eu ia na casa do David, o David, não confia nessa. Todo mundo começou a me alertar dessas esquinas aqui de Barreiras, e eu fui entendendo por quê. Queridos, quando nós vemos esses alertas, quando nós vemos, Deus mostrando que nem sempre as pessoas respeitam esses sinais, nós precisamos entender que o nosso Deus está dando um sinal para nós avançarmos. Não existe uma placa pare para você, entende? Eu vou te dar uma palavra de Deus agora. Você está na mão certa, a mão é sua. Quem tem que parar é o diabo, quem tem que retroceder é o inimigo. Você tem que avançar, você tem que progredir, você tem que vencer, querido. Você só precisa amar a Deus, você só precisa crer nas promessas do seu Deus. A mão é nossa, a mão é da igreja nessa época. Não é hora da gente parar, não é hora da gente esperar. Quem tem que esperar, aqui Deus está falando, as portas do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja. Algumas pessoas interpretam isso errado, pensam que a igreja tem que ficar fechando a porta e dizer assim: eita pastor, a gente não pode deixar o mundo entrar dentro da igreja. Esse negócio de LED, meu amigo, espera, daqui 2 semanas você vai ver como é que vai estar essa igreja aqui. O tanto de LED que vai chegar nessa igreja, você está achando ela colorida, pois daqui 2 semanas você vai ver o que é colorido, tá? Na hora que tiver tudo forrado, e eu digo, em breve Deus pode nos dar os ar-condicionados da nossa igreja. Em breve Deus pode nos abençoar. Você lembra o primeiro culto nessa igreja? Quem estava aqui? Lembra como era feio? Lembra como era todo mal acabado, sem piso, tudo, as pinturas tudo feia? Queridos, em 1 ano, olha o que Deus fez. Você imagina o que Ele vai fazer dentro desse próximo ano? Imagine como vai estar essa igreja daqui no próximo ano. Imagine como vai estar a sua vida daqui 1 ano. Imagine essa expectativa, como é que vai estar a sua vida com Deus. Pastor, como é que eu faço, pastor, para ter essa bênção de Deus, essa companhia de Deus?
A primeira coisa que você tem que fazer, querido, é mudar o rumo de onde você está indo. Sabe para que serve essa placa pare? Para você parar e analisar quem está passando. Se você não respeitar essa placa pare, os dois carros batem, uma moto bate com o carro, um acidente acontece. O que eu quero dizer é que tem gente aqui que Deus já colocou muitas placas pare e você não respeitou. Deus já mandou você parar com muitas coisas e você não parou. E sabe o que acontece quando Deus, a autoridade, fala para você parar e você não para? Um acidente acontece. Coisas ruins não eram para ter acontecido contigo, só aconteceu porque você ignorou o alerta. Você ignorou o sinal de pare. Deus está mandando você parar de pecar. Deus está mandando você parar de ser orgulhoso. Deus está mandando você parar de zombaria. Deus está mandando você parar de incredulidade. Sabe qual é o sinal que Deus está mandando para você hoje? Outro sinal? Siga. Siga para a direção correta. Siga, para a cruz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso de abençoar ninguém que seja rebelde à palavra dEle. Deus não tem compromisso com o orgulhoso, com o arrogante. Deus não tem compromisso de abençoar aqueles que zombam da cruz. Mas todos aqueles que se humilham, se arrependem e se entregam para Deus. Porque muita gente fala assim: pastor, eu vou me entregar para Deus só quando eu melhorar de vida, só quando eu largar isso aqui que eu faço muito. Pastor, depois que eu parar isso, é que eu vou lá para a igreja, que eu vou fazer a vontade de Deus. É a mesma coisa de alguém estar doente e falar assim: Ciliana, arranja uma vaga para mim lá no HO, mas eu só vou depois que a febre passar. Não adianta eu marcar uma consulta no HO só depois que a doença passar. E outra coisa, se a doença precisa de uma internação, ela não vai passar se não for com auxílio do hospital. Tem muita gente dizendo isso: eu só vou para Deus quando eu estiver perfeito. Deus não vai me aceitar do jeito que eu estou. Deus não vai me aceitar todo errado. Deus te aceita sim, do jeito que você está hoje. Deus sim aceita todos nós. Talvez eu, como homem, não te aceito. Talvez uma pessoa que você goste não te aceite. Mas Deus ele fala: ainda que uma mãe que esteja amamentando abandone o seu próprio filho, eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Deus estava dizendo: olha, ainda que sua mãe te rejeite, ainda que sua mãe que te amamenta. Quando Deus colocou isso na palavra, Ele está dizendo, porque a mãe é o maior amor do mundo. Ainda que essa mãe te rejeite, Deus está de braços abertos sempre para te receber, querido. Quando meu pai me expulsou de casa, eu brigava muito com ele. Eu brigava muito. A gente trocava murro. Um dia ele me jogou na geladeira. A confusão era grande lá em casa. E quando eu tinha 12 anos, ele me expulsou de casa. Até hoje eu lembro das palavras que ele falou na hora de expulsar. Não cabe nem aqui eu falar. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, sabe o que aconteceu? Eu mudei. Não foi meu pai que mudou. Eu fui transformado. Quando eu cheguei na cruz, eu coloquei tudo de ruim que eu era, aquela minha arrogância e prepotência. E quando eu tive um encontro com Jesus, como muitos de vocês já tiveram, eu voltei com tudo aquilo que Jesus tinha conquistado para mim lá na cruz. O relacionamento estragado com meu pai, eu deixei na cruz. Sabe o que Deus falou para mim? Seu pai não está fazendo o encontro que você está fazendo. Ele não está ouvindo as palavras de Deus que você está ouvindo. Ele continua lá no bar bebendo. Ele continua lá na mesa de sinuca jogando. Ele continua lá no baralho jogando, no dominó jogando. Você está me buscando, eu estou transformando você. E se eu te transformar, o relacionamento de vocês já vai ser transformado. Eu mudei. Sabe o que aconteceu? Meu pai não mudou.
Primeira vez que eu cheguei lá em Corrente, estava em Teresina. Quando eu cheguei em Corrente, vi meu pai. Tinha uma bizinha, prata. Me ligavam do bar: vem buscar seu pai aqui. Tá bêbado, não tem como voltar não. Eu ia, amarrava ele aqui na minha cintura. Ele pesava 4 vezes mais do que eu. Você imagina como é que eu voltava com aquela bis, né? Com aquele homenzão grandão, gordo, perto de mim. Eu carregava ele lá para casa. E quando o querido, ele acordava, eu estava cuidando dele. E me xingava, e fazia. Aí quando estava bêbado dizia que me amava. Você já viu que bêbado ama todo mundo? Eu te amo. Aí beijava, aquele bafo de cachaça na minha. Ixi, aquele bigodão dele, cheio de cerveja ainda, me beijando. E era um amor do mundo. Mas, querido, as coisas foram mudando, porque todo mundo lá em casa tratava ele como ele merecia. Ninguém queria perto, todo mundo queria ele fora, queria longe, e eu queria ele perto. Eu honrava o meu pai, não porque ele merecia, mas porque eu entendi o que a palavra de Deus falava sobre a autoridade. Quando eu fui casar com a pastora, a priori minha mãe não queria que nós casássemos, porque ela não conhecia a pastora. E eu decidi casar, a gente noivou, eu decidi casar. Mãe, eu vou casar, eu só preciso da sua bênção. Mas teve um dia que meu pai falou comigo, e ele falou: meu filho, tem certeza que você quer casar? Eles não conheciam a pastora ainda, porque a gente morava em outra cidade. Porém, eu falei assim: pai, eu quero casar, é o meu sonho. Meu filho, mas sua mãe está preocupada, pensa direito. Eu tinha 20 anos de idade nessa época. E quando ele falou aquilo dali, eu conversei com a pastora: amor, eu vou, mesmo que minha mãe não queira, ela abençoando a gente, eu caso. Agora a palavra do meu pai para mim é a palavra de Deus. E meu pai continuava bebendo, meu pai continuava na bagaceira, mas eu entendia. Sabe o que aconteceu? No outro dia eu conversei com ele: não, meu filho, pode casar. Eu falei: pai, minha mãe, sem querer, não conhecia a pastora. Meu pai confiava mais em mim, conversava: pode casar. Eu falei: eu tenho sua bênção? Tenho. Pois eu tenho coragem de casar agora. Mas se ele falasse que não, eu não casaria, porque a palavra dele para mim era a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu, querido? Nós vivemos os melhores anos da nossa vida. Desde quando eu me converti, comecei a tratar o meu pai bem, mesmo ele sem merecer ser tratado bem. Aquilo mudou tanto, que ele estava separado da minha mãe, e eles reataram um casamento. Eles nunca tinham conseguido conquistar um carro, conseguiram comprar o primeiro carro deles. Nós nunca, em 25 anos de casamento deles, nunca tínhamos tirado umas férias. Fomos para Fortaleza, de férias, todo mundo junto. Foi um sonho realizado. Eu estava trabalhando já com meu pai. Então quando ele morreu em 2013, foi no auge do nosso relacionamento. Se ele tivesse morrido 8, 10 anos antes, eu não teria nem sofrido com a morte dele. Mas quando ele morreu, eu já era crente, e já tinha, sabe, porque quando você trata uma pessoa bem, você vai gerar ela, sabe, daquele jeito. Se você trata alguém mal, você vai receber o que dela? Só maldade. Mas se você vê alguém te tratando mal e você faz algo de bom para ela, se alguém é grosseiro com você e você age com educação com ela, essa pessoa vai ficar constrangida e vai ser forçada a te retribuir com aquilo que você está plantando nela. Esse é um segredo. Então, queridos, o que você tem plantado com Deus? Deus só te ama. Tudo que Ele fez foi de bom para você. Esse Deus que nós pregamos, a Bíblia diz que Ele é bom. Por que não entregar sua vida para Deus?